E então foi escolhido um rapaz que era, segundo a descrição bíblica, bonito, forte, do ombro para cima, evangelista Manuel. Ele era maior do que todos os homens. Significa dizer que em Israel os mais altos chegavam no máximo à altura dos ombros de Saul. E esse jovem foi então consagrado por Samuel, amando de Deus, como o primeiro rei de Israel. E enquanto ele obedecia a Deus, o Senhor ia dando vitória, o reino ia se fortalecendo, se estruturando. Mas como acontece na vida de muita gente, que depois que se estabelece, eu vou usar um outro linguajar nosso aqui também, depois que o couro engrossa, a pessoa começa a achar que pode caminhar sem Deus, começa a achar que não precisa mais consultar a Deus para suas decisões. E então diz a Escritura Sagrada que Deus então disse: olha, acabou para ele, já chega, porque ele fez demais, desobedeceu demais. Porque as pessoas pensam que Deus será complacente para sempre com os seus erros. Não confunda o amor de Deus, repito, não confunda o amor de Deus, a graça de Deus, com complacência. Deus nunca vai ser complacente com o pecado. O que Deus é misericordioso. Ele dá tempo para que a pessoa ouça a palavra, Ele dá tempo para que a pessoa deixe a palavra penetrar no seu coração, se arrependa dos seus maus caminhos, se converta e, como diz a Bíblia, e viva. Mas alguns acham que não, como fez uma vez não deu errado, fez a segunda vez. Quando eu falo fez, entenda, pecar. Pecou a primeira vez, não teve nenhuma maldição, nenhum grande problema. Ela peca a segunda e peca a terceira, e lá vai, achando que não vai ter prejuízo lá na frente. Assim foi com Saul. Ele foi desobedecendo, e a sua desobediência, como a de qualquer outra pessoa, a sua desobediência, a desobediência de Saul, levou a distanciamento de Deus. Porque a desobediência cresce, repita isso. A desobediência cresce, irmãos. A pessoa desobediente, ela não fica só naquelas coisinhas. O desobediente tende a ampliar essa desobediência. O temor vai caindo, o temor vai sendo, esquecido. Primeira pessoa, eu quero tirar, por exemplo, o rebelde. O rebelde, vamos supor, os meus obreiros aqui na igreja, pastor disse uma orientação, aí o obreiro fala outra coisa, totalmente diferente. E eu não estou falando das coisas pessoais do obreiro, me refiro agora especificamente às questões de obra. Olha, meu irmão, as diretrizes são assim, eles sabem, e vocês também, já falamos muitas vezes aqui, que em cada lugar só comporta uma única visão, e muitas missões desta visão. Quando uma segunda visão entra num lugar, o nome disso é divisão. Mas a divisão, diferentemente do que alguns pensam, ela não se processa de uma vez. Ela é como uma semente plantada. Primeiro ela é plantada, escondida na mente, no coração de alguém. E as palavras de rebeldia são como alguém que rega aquela semente. Você entende? Vai regando. Porque o desobediente, ele nunca é desobediente sozinho. Pode observar. Você não encontra um rebelde sozinho. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, eu volto já para o texto central, amém? Só estou dando vazão aqui o que o Espírito Santo quer falar conosco. Por quê, pastor? Porque é a essência de Satanás. Semear discórdia, semear divisão, é a essência dele. Ele carrega isso
desde quando era o querubim ungido, desde quando ele era chamado o portador da luz, desde quando ele era tido por Deus como o aferidor da medida. Essa expressão, aferidor da medida, significa o exemplo. É assim, evangelista Manuel, eu quero, olha como é que eu vou botar o irmão no estreito agora. Eu quero exemplo, irmão Misael, do homem mais bonito da igreja, tá? Olha os olhos dele ali, ó. Há controvérsias, viu, irmão? A controvérsia desanima muito, tá? Mas entenda o exemplo. Quando Deus queria dar o exemplo de beleza, o aferidor da medida, sabe, o fiel da balança. Quem é o exemplo de beleza? Lúcifer. Quem é o exemplo de brilho? Lúcifer. Quem era o exemplo de grandeza? Luz, entre os anjos, eu estou falando, amém? Entre os anjos, tirando Deus, era Lúcifer. Ele era o aferidor da medida, e ele permitiu que o orgulho entrasse em seu coração. Mas ele se rebelou sozinho? Pergunto eu. Sim ou não? Não. O que ele fez? Ele começou a semear no coração dos anjos de Deus, para se revoltarem contra Deus. E é sempre assim. O rebelde, porque a essência de Satanás é essa. Ele nunca se rebela sozinho. Você pode pesquisar em qualquer lugar que você quiser. Onde houver um rebelde, onde houver um semeador de contendas, onde houver um semeador de dupla visão, divisão, ele nunca fica com aquilo guardado só para si. Ele sempre vai em vem cá, olha, eu não concordo com isso não, o que é que você acha? E tem alguns que têm até umas estratégias, porque ele fala a sua rebeldia, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Aí pergunta para você assim, não é não? Aí a pessoa às vezes fica constrangida, não quer debater com o outro, não quer, né, de alguma forma perder a amizade, ou fica calado, ou às vezes, né, pronto. Esse né, é uma abertura para a semente de divisão cair lá dentro. E então Saul, voltando aqui ao texto, ele começou a desobedecer a Deus. A desobediência vai crescendo, 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 e chegou a um ponto que Deus disse: Samuel, vem cá, até quando você vai ter dó dele? Até quando você vai ter pena dele, se eu rejeitei? É como se Deus dissesse: você sabe que já deu para ele, você sabe que eu não vou permitir que esse camarada continue reinando, e você continua aí tendo pena dele. Eu não sei se Samuel estava orando, eu não sei se Samuel estava intercedendo, provavelmente, mas Deus repreende o profeta, dizendo: até quando? Chega, eu já rejeitei, acabou.